está com a gente na linha, o vereador do PL, Gessé Sangalli. Boa tarde, vereador, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, vereador, bom, o governo está cumprindo, né, o que foi estabelecido aí nesta liminar que foi obtida pelo Sindicato dos Municipários. Agora são 48 horas de publicação, expectativa de votação numa sessão quinta-feira. O governo não deve enfrentar maiores problemas agora que cumpriu esse rito que foi estabelecido na liminar. Havia alguns entendimentos distintos ali em relação ao momento de realização da audiência pública. Bom, cumpriu. Quinta-feira, os projetos vão acabar aprovados, e a gente está falando especialmente, né, do projeto de extinção da FASC e também de alterações ali no DEMAI? Acredito que tem condições de aprovação, mas só na quinta-feira problema. Porque a gente já falou aqui em outras ocasiões, e hoje também, né, apesar de ser um mandato com uma situação distinta do prefeito Sebastião Melo em relação à composição da Câmara, esses projetos eles precisam de maioria simples para votação. O líder do governo está bastante tranquilo, diz que não vê nenhuma possibilidade de revés, apesar de toda a polêmica que vem marcando as iniciativas, especialmente ali o texto de extinção da FASC, isso porque o governo quer botar as atribuições, integrar as atribuições da fundação numa pasta de primeiro escalão, mas a oposição não está convencida dessa iniciativa. Quem tem que fazer a organização administrativa é o Poder Executivo. Se a Maria do Rosário tivesse ganho, seria outra composição, e agora nós estaremos discutindo as alterações administrativas que ela iria querer fazer para manter o governo dela. Quem ganhou foi o Melo, então acho que, especialmente nesse primeiro momento, existe como se fosse uma delegação da população para que o prefeito possa decidir como é que ele quer organizar a sua gestão. No primeiro mandato, a gestão da FASC ficou a desejar. A assistência social em Porto Alegre acabou ficando a desejar. Então, tentando focar nos grandes problemas da sua gestão, o prefeito Melo está reorganizando isso. Ele fez uma reestruturação administrativa, criando algumas secretarias, extinguindo outras, e a FASC deu todo o problema da pousada da Garoa, tinha assombreamento de atividades, que era um problema que acabava fazendo com que ninguém se responsabilizasse por algumas questões, mas de uma pessoa reivindicasse a solução de alguns problemas. E aquela coisa, cachorro de dois donos não se cria, né? O que acabou acontecendo foi que algumas partes desse processo da assistência social ficaram sem atenção. Então, justamente por ter sido algo sensível e mal executado durante a gestão, que o Melo está tentando alterar isso nessa questão da FASC, extinguindo a FASC, porque é um processo legal, mas criando, em sequência, no mesmo ato, a Secretaria de Assistência Social, que vai absorver essas atribuições e vai criar o sombreamento das secretarias que tratam desse tema também. Agora, essa questão envolvendo o DEMAI, que também gerou bastante polêmica, vereador... Eu acho que, na verdade, deu até mais polêmica. É que, assim, existe aquilo que tu pode falar e que gera uma ressonância na sociedade, e aquilo que é. Com relação à questão da FASC e a criação de uma Secretaria de Assistência Social, é basicamente narrativas. Não existe um problema de fato. Já, por outro lado, na questão do Conselho Consultivo, eu acho que, embora tenha menos apelo social, porque está mudando a natureza de deliberativo para consultivo, sim, ele tem como se fosse mais capacidade de gerar impactos no longo prazo, na gestão do DEMAI, por exemplo. Então, eles estão muito focados na questão do fim da FASC, que vende bem, só que a dor do fim da FASC não faz sentido, porque vai se ganhar uma assistência para cumprir essa função. Então, se está promovendo a questão da assistência social na cidade de Porto Alegre. A questão do Conselho Deliberativo não tem apelo, mas eu acho que tem mais condições de fazer sentido uma mudança no longo prazo. E essa questão, só para deixar bastante claro, que daqui a pouco as coisas acabam se confundindo para quem não acompanha tão de perto, né, vereador? Porque nesse momento, apesar de ter sido, uma bandeira aí, uma promessa do prefeito Sebastião Melo, foi uma pauta muito explorada ao longo da campanha, a questão da concessão
do DEMAI, que ainda não foi definida, se vai ser total ou parcial, mas não é isso que está em discussão nesse momento, né? Hoje é que na verdade é assim, a gente acabou aprendendo algumas coisas ao longo do trabalho e tem uma coisa que eu lembro aqui que é interessante. Quando eu votei pela privatização da Carris, não interessava argumentos, porque as pessoas que se sentiam prejudicadas estavam lutando pelo emprego, entre aspas. Embora ninguém tenha sido demitido diretamente da Carris, foi feito plano de demissão voluntária, saiu quem quis, depois a empresa acabou absorvendo, se montou da maioria das pessoas. Mas quando tu argumenta contra o ganha-pão da pessoa, não existe racionalidade. Sim. A pessoa não consegue raciocinar. Ela acredita na narrativa que está sendo imposta. Agora pensa, se tu é funcionário do DEMAI e alguém que talvez tu confie, ou é no mínimo uma autoridade pública, um vereador da cidade, talvez um prefeito, um deputado que foi derrotado na candidatura à prefeitura, ela pega e fala para ti que tu vai perder a tua fonte de renda. Existe racionalidade no meio ou tu vai agir puramente de maneira emocional? É óbvio que tu vai agir de maneira emocional. Isso é óbvio, é só o natural de tu pensar que qualquer pessoa ficaria numa situação de vulnerabilidade. É o que está acontecendo agora com o DEMAI. A ideia do prefeito, quando ele apresentou no final do ano passado a questão da conciliação, era literalmente não demitir nenhuma pessoa. E daí era ruim, porque a narrativa foi contra a prefeitura e tal, de parecer que o prefeito ia acabar com o mundo. A prefeitura resolveu tirar da votação naquele momento. E agora o que está acontecendo? Não sei qual é que vai ser o modelo que vai vir, não sei se vai ser maior ou mais, como se fosse mais delegado de funções para outra empresa, e aí talvez diminuiria o poder dos servidores públicos ou coisa desse sentido. Mas hoje a garantia, entre aspas, é menor. Então o que vai acontecer? A esquerda está utilizando esse princípio de utilizar do medo das pessoas para instigar elas a se posicionar a favor da pauta que interessa à esquerda. Porque se for para pensar, a esquerda ganha de qualquer jeito. Porque se for privatizado ou concedido ou sei lá o quê, e todo mundo continuar trabalhando, qual é que é esse argumento que a esquerda vai usar? Óbvio, se nós não tivéssemos lutado, vocês teriam perdido o emprego de vocês. Agora vamos supor que a esquerda consiga, de fato, conseguir impedir a privatização. Viu? Você só tem emprego de vocês porque nós impedimos a privatização ou a parcerização. Então, meio que não interessa qual é que é o resultado que a esquerda vai conseguir. O fato de ela se colocar como defensor, entre aspas, do trabalhador, que não quer necessariamente dizer que é verdade, mas o fato de ela se colocar na posição de defensor do trabalhador gera uma noção de que qualquer narrativa que for colada no final das contas vai ser gol para eles. Então, o que eles fazem? Eles tentam descredibilizar o governo, tentam falar que qualquer coisa que o prefeito Melo tente fazer é errado, para que qualquer que seja o resultado lá na frente, eles vão poder dizer, viu, se não fôssemos nós, tal coisa teria acontecido. Isso aconteceu em várias questões. Por exemplo, privatização da Carris, dos cobradores, mas não só também. A questão, por exemplo, lá daqueles agentes comunitários de saúde. Sim. Aconteceu a mesma coisa, então, até hoje tu vê vereador falando dos agentes comunitários de saúde. Só que saiu com plano de demissão voluntária. Então, muito prejudicado de fato, mas não interessa a verdade na política, infelizmente. Na prática, o que interessa é que pode ser dito. A esquerda diz que se preocupa com as pessoas mesmo quando as ações da esquerda, pelas contas, acabam sendo muito mais prejudiciais para a economia e para o trabalhador. Mas meio que não importa. O que importa é o que parece, não o que necessariamente é de fato. Bom, teremos muitas discussões e, ao que tudo indica, apesar da possibilidade, né, vereador GC Sangalli, vereador do PL, da votação híbrida nesta sessão de quinta-feira, o líder do governo, Sequinski, tem expectativa de que a ampla maioria dos vereadores participe presencialmente, até porque há uma expectativa também de galerias lotadas para acompanhar essas discussões. Eu acho que os temas, eles parecem mais polêmicos do que são. Então, não seria problema votar presencial. Não consigo ver alguém abrindo mão de estar presente, entre aspas, por medo. Mas eu entendo que outros projetos mais sensíveis, isso poderia acontecer.
mas esses 3 que estão em votação é muito mais narrativa do que, de fato, problemas para o próprio público afetado. Daqui a pouco um ou outro vereador que não estiver no plenário, neste caso, bem como o senhor citou, possa acontecer em função, por exemplo, de um planejamento de um dia de descanso, de férias, enfim, em função da votação está acontecendo numa extraordinária, né? E daí a votação híbrida acontece por esse motivo. E não por medo de um eventual temor, por um eventual desgaste, é isso, né? Pelo menos não nesse momento. Até porque assim, se fosse por um desgaste, é mais fácil o vereador que está com medo do desgaste chamar o suplente, já que estamos em excesso, do que ele votar à distância, né? Porque o desgaste não está na salinha. O desgaste estaria em votar de um jeito que vai contra os próprios princípios, né? Então, na verdade, o fato de ter o híbrido meio que não altera nesse sentido, porque o voto da pessoa vai ser computado igual. Perfeito. Vereador Gessé Sangalho, vereador do PL, muito obrigada, vereador, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde, um bom trabalho, e claro, a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa convocação, essa nova convocação extraordinária. Um abraço, vereador. Abraço, até mais, tchau. O Esfera Pública fica por aqui.